Sejam bem-vindos a mais um episódio, nova temporada de podcast no ar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, corre, já faz a sua inscrição e ativa as notificações para você acompanhar e ser notificado sempre que nossos episódios aqui começarem. Aproveita e já segue a gente também nas redes sociais, Policast Talks, Poliana Barbosa com Y e com R no final, porque aqui a gente compartilha muita coisa boa para edificar você, a sua casa, a sua família. E hoje, olha, não é por nada não, mas esse convidado, gente, ele é incrível, é mais do que especial. Estou muito feliz em recebê-lo aqui. Hoje eu estou recebendo Gustavo Rafael, menino das Libras. Amém. Seja bem-vindo, Gustavo. Que alegria de ter aqui, estar à mesa com você, compartilhando tudo que você carrega. Tenho certeza que todo mundo aqui que nos acompanha vai ser poderosamente alcançado com esse episódio. Amém. Em nome de Jesus, que seja, que assim seja. Então eu vou pedir pra gente começar, para você se apresentar, compartilha, conta pra gente um pouquinho sobre quem é o Gustavo Rafael. Perfeito. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Eu trabalho como intérprete de Libras, eu aprendi Libras com 15 anos e hoje é literalmente tudo, é meu ministério, é meu trabalho, é a faculdade, é tudo com base na Libras. Eu também trabalho com o meu Instagram, Alcançando Vidas, e acredito que seja isso. Uau. De princípio. Só isso não, né? Isso tudo. Mas conta pra gente, como que isso começou? Como que você descobriu, digamos, esse dom, esse talento? Como que surgiu a Libras na sua vida? Eu vou te dizer que a Libras ela nunca foi só sobre inclusão, acessibilidade, mas sim sobre fazer as pessoas serem vistas. Eu lembro que eu estudava numa escola bilíngue, quando eu tinha 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, eu desci para o intervalo e eu nunca tinha entendido o significado do bilíngue ali. Sim. Eu tinha aula de inglês, tudo certo, mas eu desci para o intervalo e eu vi duas pessoas surdas conversando. Eu fiquei, caraca, eu preciso entender isso. E eu lembro que tinha profissionais, intérpretes na minha escola. E aí eu virei, tava numa época de trends de TikTok, de aprender Libras, Sim. e eu virei e falei, meu, é isso, é agora. Isso. E aí eu fui pegando as minhas músicas, louvores mesmo, e fui traduzindo para Libras. Hoje a gente chama de português sinalizado, mas não é a Libras. Uhum. Mas eu fui passando isso para os profissionais da minha escola e eles foram me ajudando, até que uma profissional intérprete, ela virou e falou, Tó, eu tenho essa apostila aqui, vai lá e estuda. Eu comecei a pegar os sinais sozinhos através do YouTube, fui montando uns contextos, já fiz diversos cursos, mas eu vou te dizer que eu não terminei nenhum. Não façam isso. Eu não terminei nenhum dos cursos, mas eu já fiz o curso do básico ao avançado. E até que eu comecei a trabalhar na área como intérprete, porque me reconheceram em um evento. E falaram, olha, é da hora, você quer pegar uns eventos? Quer começar a ganhar dinheiro com isso? Pode ser, só que eu comecei realmente a trabalhar para poder ganhar mais proficiência na língua. E depois disso, começou a fluir. Eu comecei a crescer mais no Insta, comecei a participar de mesas que eu nunca esperei. Sim. Comecei a trabalhar realmente na área e estamos aqui até hoje. Uau, que lindo. Realmente, de fato, é um dom, é um talento que você tem. Você sentiu... Qual a maior dificuldade que você sentiu no começo, né? Quando você estava buscando aí aprender todas essas técnicas... Qual que foi a maior dificuldade que você teve nesse começo? Eu acho que a maior dificuldade é tentar... Eu acho que, acima de tudo, é tentar enxergar o que isso é pra gente dentro do mundo espiritual. Sim. A Libras, pra mim, eu entrei muito do nada, eu entrei por curiosidade. E descobrir se isso era realmente o que Deus tinha pra mim, eu acho que foi o mais difícil. E em questão da língua, enfim, eu não tive nenhum problema, eu consegui mesmo manusear tudo, consegui pegar bem. Mas o mais difícil para mim é entender se era realmente isso que Deus tinha para mim ou se seria só algo que eu saberia ali pela acessibilidade. E em algum momento você sentiu medo ao passar essa mensagem ou até das pessoas criticarem aquilo que você estava fazendo, de repente, não tá certo, ou não sei, nesse contexto, né? Você sentiu isso em algum momento aí na sua trajetória? O medo, ele existe a todo momento. Eu lembro que muitos intérpretes já formados na área, e uns que estavam cursando, eles viravam e falavam, a comunidade surda é meio assim, tá? Se você errar algum sinal num vídeo, eles vão com tudo pra cima de você. E aí eu ficava com medo, mas se eu errar, todo mundo erra, mano. E eu tô aprendendo Libras, até que uma amiga minha que sabia Libras, ela virou e falou, olha, você pode fazer o que você quiser, desde que você assuma a posição de quem tá aprendendo. A partir do momento que você sair disso e você errar, aí sim as pessoas vão criticar, mas eles não têm o direito de criticar uma pessoa que está aprendendo.
Eu falei, não, é verdade. E aí eu tirei intérprete de Libras da minha bio, coloquei estudante de Libras. E é isso, se alguém falasse que tá errado, que estava errado alguma coisa, eu falaria, gente, olha minha bio, tô estudando Libras, estou aprendendo ainda. Mas eu acho que o amor que eu tenho ainda por alcançar as pessoas é muito maior do que todo o medo que eu já senti desde que eu comecei tudo. Nossa, com certeza, porque é um trabalho muito lindo, é algo assim muito precioso, né? Você já recebeu o testemunho em algum momento ali de algum surdo que foi alcançado pelo que você faz? Algo que eu sei que você deve ter vários testemunhos, mas tem algum marcante assim ou alguns que você possa compartilhar com a gente? Eu sou muito grato a Deus porque chegam mensagens pra mim no meu WhatsApp, no meu Insta, todos os dias de pessoas surdas que falam, meu, parabéns, eu consegui entender tudo o que você falou, eu consegui absorver, mas teve uma vez em específico em um congresso de jovens na minha igreja, eu tava com 4 surdos, se eu não me engano, 2 surdos, não lembro, mas eu lembro que um desses surdos estavam passando por problemas, enquanto eu tava interpretando a pregação, eu só olhava pra cara do surdo e falei, ó, isso tudo é pra você. E aí depois disso, quando começou a hora do apelo, e o pregador começou a chamar, e aí eu desci, eu pedi pra me substituírem, eu desci, fui lá olhar na cara do surdo e falar, olha, é isso daqui que tá acontecendo aqui, eu sei dos seus problemas, e eu tô aqui te dando uma opção pra você querer ou não resolver. E aí a esposa dele tava do lado, cutucou ele, ó, você tá entendendo? E aí ele tava meio afastado, e eu virei e falei, olha, você quer ir lá e reconciliar com Jesus? E nisso ele já estava chorando. E quando, para uma pessoa que usa a Libras como interpretação, comunicação, ver um surdo chorando a partir da sua interpretação é incrível, muito incrível. E ele foi lá, tanto que tem um vídeo no meu Instagram da gente lá, eu interpretando para ele chorando depois de decidir se reconciliar com Jesus. E para isso eu acho que é a experiência mais marcante que eu tenho até hoje. Nossa, é muito forte, né? Demais. O que a Libras representa na sua vida? Quando você escuta as pessoas dizendo, é o menino da Libras, né? Como você é conhecido, é o menino da Libras. O que a Libras representa na sua vida hoje? Eu acho que, acima de tudo, representa propósito. Quando eu ouço sobre Libras, acima de tudo, representa propósito. Eu comecei na Libras por um propósito, estou na Libras por um propósito, e se meu propósito acaba, eu acredito que a Libras também deixa seu centro. Então, um propósito, eu acredito que possa ser a palavra-chave. Amém. E hoje, dentro das igrejas, você entende que elas estão levando mais a acessibilidade ali para dentro, entendendo mais essa questão? Você que passa por várias igrejas, eventos, como que você enxerga isso? Tem mudado? Eu vou falar isso como uma visão pessoal. Desde que eu comecei, eu tive muitas agendas, eu tive o prazer de conhecer muitas igrejas incríveis onde eles queriam que tivessem e que iniciassem esse trabalho de acessibilidade. Então a visão que eu tenho é diferente do que realmente é hoje. Hoje ainda falta muito, ainda faltam muitos intérpretes, mas vivências minhas, comecei a ser chamado para visitar igrejas, para poder iniciar trabalhos. E muita gente também me envia mensagem e fala, tô aprendendo Libras para poder começar na minha igreja. Porque eu vi seu Instagram e fiquei muito inspirado. Eu fico muito feliz por isso, muito feliz de ver esse crescimento começando por mim. Sim, sem dúvidas. É uma sementinha que você plantou e que você está plantando nesses lugares, né? E que vai florescer, que vai frutificar, que começou a partir de você, mas não para. Né? Como a palavra de Deus nos diz, é como um rio de águas vivas que flui a partir de nós. Sim. Né? Então, você está deixando a sua digital, de fato, nesse tempo, nessa geração, em tudo que o Senhor tem feito. E Ele conta com a gente e conta com você. E você tem feito esse trabalho tão lindo, tão incrível, né? Amém. Mas glória a Deus. Como você mantém assim, o seu coração ensinável, né? Para que isso, de fato, em algum momento não venha impactar o seu ministério, com o crescimento que você vem tendo, com a visibilidade que você vem tendo. Como que você guarda seu coração? Eu acho que a gente deve entender o que a gente vive e entender que a fama não deve subir mais do que o propósito já tem que ser alto na nossa vida. Então, já teve diversos momentos que eu me peguei pensando, cara, olha, tal pessoa me disse isso. Já teve pessoas na minha família que me falaram que eu fiquei soberbo a partir de certas atitudes minhas,
mas que essas atitudes são necessárias para quem tá nessa posição. Porque Sim. se qualquer coisa básica, atitude nossa, que às vezes nem é o escândalo, se torna um escândalo. Mas eu já fui chamado de tanta coisa, e eu fiquei sem entender, eu fiquei, cara, meu Deus, e às vezes eu pergunto para pessoas que são próximas de mim, eu falo, mãe, eu sou soberba, eu sou tal coisa. Aí, não, Gustavo, não. Mas tem certas atitudes que a gente tem que ter para evitar o escândalo, mas a fama não deve subir no mesmo patamar ou acima do propósito. É isso, são as renúncias, né, que a gente Sim. precisa fazer para viver o nosso propósito, para viver o nosso ministério, o nosso chamado. A gente precisa renunciar a muitas coisas, Sim. né? E dentre elas, pessoas também. Uhum. Como tem sido para você? Porque eu imagino que muita gente se aproxima e a gente tem que saber esse filtro, né? Ter esse feeling de fato, será que essa pessoa está com a visão alinhada com a mesma visão que eu tenho? Será que ela está alinhada com o meu propósito? Sim. Isso é muito complicado, porque não parece, mas eu tenho muita pouca idade. Então, eu ainda não vivi tanta coisa. Sim. Eu ainda não passei por certos locais que me peçam para renunciar a algo, caraca, que eu sinto assim, meu Deus. Mas durante o meu processo, desde os 15 anos, quando eu comecei, eu precisei me afastar de pessoas. Eu precisei deixar alguns contextos de conversas, pautas, para deixar, olha, não dá para conversar sobre isso, porque eu estou vivendo algo maior e não dá. Com certeza é muito difícil, mas eu acredito que fazer tudo pelo propósito é o principal. A gente conseguir chegar lá e se manter lá é o principal. É verdade. E hoje a sua família, ela te apoia? Os teus amigos próximos também, eles te apoiam? Como que tem sido para você? No início, a minha família, ela via Libras, eles viram eu fazendo Libras e falavam, meu, é hobby, é algo assim que é só do momento, eu vou esquecer. Só que quando eu comecei a crescer, eles falaram, caraca, meu, Existe um propósito. Sim, tem um propósito aí. E sobre os meus amigos, eu só ando com quem quer aprender a fazer Libras. E hoje todos os meus amigos, eles conversam em Libras, nem que seja pra fofocar em algum momento, tá lá no meio do culto, eles viram e falam, ó, você viu quem tá aqui? Eles falam em Libras, eu falo, eu vi. Aí eu acho isso muito massa, porque hoje todo mundo que tá à minha volta, ou que já passou por mim mesmo, sabe alguma coisinha de Libras. É muito lindo mesmo, é um legado que você está deixando, né? Amém. As pessoas estão passando por você, mas elas não estão só passando, né? Elas estão aprendendo algo, você está deixando ali um pedacinho daquilo que você carrega na vida delas. É uma sementinha plantada, né? Se elas vão dar continuidade para estudar, para aprender, para se aprofundar, aí já é outra história, né? Aí já é com elas. Mas a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. E aí, dentro do que você faz, dentro do Libras, como que você enxerga isso? Porque o surdo, ele não ouve necessariamente com o ouvido, mas ele enxerga ali com os olhos aquilo que você transmite. Sim. A fé, ela não entra só pelo ouvido. A fé, ela alcança o coração. E a forma que ela alcança o coração através das minhas mãos é diferente. A comunicação com o surdo é diferente. Meu trabalho é só intermediar uma comunicação. Mas a fé... o surdo não precisa ouvir para crer. Ele precisa entender. Ele precisa entender e estar inserido. Ele estando inserido, a palavra alcança o coração do surdo. É verdade. E nos seus momentos de oração, né? Como que tem sido aí o seu secreto, né? O seu relacionamento com Deus ali? Você ora do seu jeito? Ou em algum momento ali você está também interpretando? Como que faz? Sobre o meu íntimo, isso é uma coisa que eu não costumo comentar muito, porque eu tenho uma opinião muito diversificada do pessoal, porque eu acredito que a minha intimidade com Deus deva ser íntimo, sabe? Bem secreto. Sim. Mas tem momentos que, às vezes, eu tô louvando, que eu tô no meu período de devocional, e eu começo ali, se a música me toca demais, eu começo ali a fazer em Libras, eu começo a chorar. Isso já me ocorreu diversas vezes. Oração, não, sozinho eu nunca fiz em Libras, mas sempre que eu tô com um grupo interpretando Libras, eu peguei o costume da gente virar, vem cá, antes de começar, cada um ora pela mão de outra pessoa, para Deus ungir, preparar a mão da outra pessoa, para que não só surdos venham a ser alcançados, mas ouvintes também. Venham ver o que vocês estão fazendo e poder sentir a presença de Deus através daquilo. Uau, que lindo! E como que você imagina que deva ser essa comunicação lá no céu?
Como que você acha, assim, dentro do seu entendimento, né, como que deve ser, né, para o surdo, Libras? Eu acredito que no céu, eu não vou entrar em temas tão específicos, vamos falar em línguas, vamos falar tal língua, não. Mas eu acredito que no céu todos vão se entender por completo. Eu acredito que no céu não vai haver dúvida quando o outro vem ter algum tipo de comunicação com você, que nem aqui no mundo carnal, a gente às vezes está conversando com alguém, a pessoa expressa outro tom, a gente já acha que é algo e já cria uma briga com a gente mesmo até. Mas no céu eu acredito que todo mundo vai entender perfeitamente o que o outro tem para expressar, para dizer. E qual que, assim, o peso que você entende do legado que você carrega, o que você pretende deixar, né, nas pessoas e como que você se enxerga também daqui a alguns anos, né? Porque como você mesmo disse, você é muito jovem, você está começando, né? E você já tem alcançado muitas pessoas, você tem levado salvação para muitas pessoas, é o evangelho de Jesus aí chegando, né, de maneira diferente, Deus usando as pessoas, e eu creio que é um tempo mesmo que Deus vem levantando mesmo, sabe, em diversas formas, de diversas maneiras. E como que você enxerga isso para você, esse legado que você carrega? Cara, isso desde os 12 anos pra mim é uma marca muito importante, porque eu falei pra todo mundo da minha família, gente, se tem 3 coisas que eu não aceito sair dessa vida sem, é sem a minha salvação, sem o legado e sem dinheiro. São as 3 coisas que eu virei e falei, não, o Senhor vai, eu vou conquistar a minha salvação, eu vou conseguir um legado e deixar um legado para pessoas e o Senhor vai me fazer rico, em nome de Jesus. Amém. Vai chegar, em nome de Jesus. Mas para mim é muito importante e ver que eu tô conseguindo construir isso, ver que eu tô conseguindo estabelecer um legado e ainda melhor, colocando o nome de Deus acima de tudo. As pessoas, o que eu espero, as pessoas antes dela olhar para Libras, elas olham, olha o que Deus está fazendo ali. E para mim deixar um legado para essas pessoas de tudo o que Deus fez na minha vida é incrível. Eu sou muito grato a Deus por isso, muito grato, muito grato. E tem diversos momentos que eu paro e penso, meu Deus, gente, olha tudo que Deus está fazendo e olha o que Deus pode fazer na vida de outras pessoas só de estarem vendo a minha. E como eu me vejo daqui a alguns anos. Eu espero muito que eu cresça demais, seguindo sempre o propósito de Deus, seguindo sempre o que Deus tiver preparado para mim. Mas se Deus não tiver Libras preparado para mim, amém. Que não seja isso, mas que eu esteja sempre diante da vontade dele. Amém. E se você pudesse falar com os líderes, né, de igrejas, exatamente sobre Libras, sobre acessibilidade, né, sobre essa importância, né, que tem dentro da igreja, como nós, como cristãos, qual recado você poderia dar para eles, que eles podem desenvolver isso dentro da igreja deles? Libras, acessibilidade, não é favor, é evangelho. Eu diria para que eles aprendam a expandir o ministério que Deus confiou na mão deles. Porque não adianta a gente conquistar um povo aqui e o povo à nossa esquerda ou até mesmo na nossa frente tá com um zero na mente, não conseguir fazer parte, ser inserido. Então a única coisa que eu diria é que o evangelho tem acessibilidade. O evangelho precisa ter acessibilidade. E você já pensou em desistir em algum momento por alguma dificuldade? Quantos perrengues aqui que você passou aí na sua trajetória? Porque sabe o que acontece? O que eu vejo muitas vezes as pessoas olham assim, vê alguém numa posição muito alta e acha aquilo inalcançável. Acha aquilo parece, nossa, isso não é pra mim, eu nunca vou chegar. Então assim, a gente entende que toda a trajetória ela é construída, né? São etapas, são processos. E o que você passou aí nessa trajetória toda? Se eu contar 30 perrengues aqui, são poucos. Pouquíssimos. Mas em todos eles o Senhor fez questão de reafirmar o que Ele tinha pra mim. Isso pra mim é o que tem mais especial. Diversas vezes eu viria falar, não, eu tenho stories arquivados aqui no meu Insta que eu postei e falei, gente, ideias de conteúdo pra mim trocar, porque eu vou continuar no Insta, mas vou continuar com conteúdo. E o Senhor não vai, não. E pra mim sempre foi algo muito claro, muito claro. Às vezes eu tenho minhas crises existenciais e eu viro, Deus, mas
por que que eu tô aqui? Não faz sentido. Sim. Mas sempre o Senhor reafirmou que Ele tinha para mim e é o maior motivo de eu conseguir continuar e querer crescer. Antigamente eu não tinha... Eu sempre tive muita vontade de ser conhecido, mas eu nunca imaginei ser conhecido através da Libras. Mas hoje, minha esperança é que esse ministério evolua, que cresça, que mais pessoas sejam alcançadas e possam querer aprender para também replicar o mesmo. Acessibilidade nas igrejas, evangelização dos surdos, enfim. E qual o sinal que mais te impacta? Tipo assim, que você carrega, assim, qual que é aquele que é mais especial, que você gosta de fazer, ou que quando você faz te emociona? Gente, tem dois. Faz aqui pra gente, vai. O segundo, que foi uma amiga minha, da minha igreja, do grupo de Libras, ela fez. Eu nunca pensaria nisso, mas quando ela fez, ela fez de uma forma tão incrível que eu fiquei olhando e eu fiquei gravando aquilo. Eu falei, meu Deus, eu chorei vendo aquilo. Que ela fez uma sinalização, não é um sinal, ela fez uma sinalização de Jesus na cruz. Ela, literalmente, ela sinalizou que era Jesus e colocou os braços de lado, ela tombou a cabeça dela e ela deu meio que uma martelada na mão dela. Cara, quando eu olhei aquilo, eu fiquei, meu Deus, se o surdo não pegar essa, eu pego. E o sinal que me deixa mais emocionado, sempre que eu faço, que tá na maioria dos meus vídeos, eu já posso ter feito umas milhares de vezes durante todo esse tempo, é o sinal de Jesus. O sinal de Jesus, porque eu acho que tudo isso está correndo em volta de um propósito. Desde o início eu falei aqui sobre o propósito, eu acho que tudo isso é sobre propósito. E quando eu falo de propósito, eu só penso em Jesus, que é esse sinal. Ah, que lindo! Eu já acompanhei você em diversos eventos aí, inclusive vi que você participou também do Vira Brasil, né? Estive Finalzinho lá. do ano, foi bom demais. E como é que para você participar desses eventos? Qual o impacto que tem na sua vida também? Porque eu sei que você alcança muitas pessoas, você leva o evangelho para as pessoas, mas ao mesmo tempo você está sendo alcançado, você está sendo ali impactado, edificado. Como é para você viver tudo isso? É incrível, incrível demais. E eu respondo isso falando que é promessa sendo cumprida, porque quando eu tinha 12 anos, eu desenvolvi depressão por alguns motivos, e o meu maior sonho era ser regente. Eu via a regência e falava, meu, caraca, que coisa linda! Eu almejava demais. Hoje não mais, porque eu entendi o meu propósito, mas fui seguindo e o Senhor foi prometendo tudo aquilo que Ele... Ele foi cumprindo tudo aquilo que Ele tinha prometido para mim, e Ele tinha me prometido me colocar em mesas que eu nunca imaginaria. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou sentado nessas mesas. Então, para mim é incrível tanto sentar e aprender com essas pessoas grandes mesmo, que hoje eu vejo caraca, que há 5 anos eu nunca me imaginaria do lado dessa pessoa, frequentando a casa, ou gravando um vídeo, ou estando, sei lá, que seja, como convidado de uma gravação. É incrível. E qual o sonho que você ainda não realizou? Porque você falou aí, né? Deus, ele realmente... Ele vem cumprindo as promessas na sua vida, vem te colocando aí em lugares, em ambientes estratégicos, intencionais. Mas o que ainda queima no seu coração? Que você diz assim, nossa, um dia eu ainda vou viver isso. Amém. Eu tenho um desejo muito grande de protagonizar um evento que tenha Libras como centro, mas que tenha outras estruturas envolvendo influencers, cantores. Isso já está sendo planejado para a honra e glória do Senhor. Uau. Mas ainda falta muito, tem muito trabalho, tem muita coisa pela frente, mas eu espero em Deus conseguir alcançar isso. Eu acho que o meu segundo maior sonho é poder viajar com uma tour. Tendo como objetivo passar para igrejas de outros estados, outros países até mesmo, falando, olha, gente, a Libras fez isso comigo, por que não pode fazer com você? E não é sobre Libras, é sobre proposta, é sobre o ministério. O meu ministério me fez chegar até aqui. E eu creio em Deus que isso ainda vai acontecer. Amém, com certeza, sem dúvida. Está só começando, né? Amém. É só o começo de tudo aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você aí também. E porque eu digo sempre, quando a gente alinha o nosso coração ao coração do Senhor,
quando os nossos sonhos, a gente passa a sonhar os sonhos de Deus, né? Deus, ele realiza. Então, Sim. é só questão de tempo mesmo. Quando a gente caminha ali debaixo de obediência, debaixo do propósito, com o temor do Senhor, ele cumpre todas as promessas. Então, sem dúvidas, é só o começo de uma história linda, de uma trajetória linda que Deus vem escrevendo aí na sua vida e que você vai transbordar ainda aí em muitas outras pessoas, em muitas outras nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja. É isso. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando, né? Porque eu sei que você inspira muitas pessoas. Então, uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento, né? Não necessariamente somente nesse lado do Libras, mas uma mensagem de fé e de encorajamento para quem está nos acompanhando e que às vezes, porque a gente sabe que tem aquele dia que a gente está mais fraco, tem aquele dia que a gente está pensando em desistir, que a gente faz, e aí você não vê resultado, e aí você diz, nossa, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? E aí começa a entrar a dúvida, começa a entrar o medo, a incerteza, e é nesse momento que muitas pessoas elas se paralisam, né? E infelizmente elas não vivem a plenitude do propósito dela. Sim. Então, que mensagem você pode deixar para essas pessoas que estão nos acompanhando? Bom, eu acredito que o que eu teria para passar é o mesmo que o que eu lembro todos os dias. Quando Jesus morreu, ele deixou o Espírito dele para que a gente possa ser consolado. E eu tento confiar nisso todos os dias. E assim eu tenho vivido, para a honra e glória do Senhor. Então, se você não acredita no seu propósito, no seu chamado, se você não vê potencial em você mesmo, peça para que o Senhor te mostre isso. Peça para que o Senhor te mostre a capacidade que Ele te entrega. Porque não é nada sobre a gente. Se não fosse a Libras, se não fosse habilidades, eu continuo não sendo nada. Mas o Senhor, Ele continua reafirmando o que Ele tem sobre mim. E peça para que Ele te mostre e reafirme tudo o que Ele tem sobre você também. Amém, glória a Deus, é isso, porque a gente vai enfrentar muitas críticas na nossa jornada, vão ter aquelas pessoas que vão nos apontar, né, que vão tentar, inclusive, paralisar o nosso propósito, o nosso chamado. Inclusive, você já enfrentou isso? Aquele povo que te olha torto, diz assim, olha esse menino, o que esse menino fez aqui? Gente, eu vou em diversos locais que as pessoas ficam olhando, nossa, ele se acha o snob, né? Eu falei, gente, mas por quê? E aí já me aconteceu diversas vezes de me criticarem, mas não sobre a Libras, me criticarem o meu jeito mesmo, falar, por que esse menino tá fazendo desse jeito? Por que ele tem que ter esse tipo de movimento, essas caras? Eu falo, gente, não é necessário isso. E eu acho que o pior mesmo é a gente ver pessoas crentes, que se dizem, né, que se dizem crente, falando essas coisas, mas pra mim tá tudo certo, eu confio em Deus, eu sei a minha identidade em Deus, então... É isso, a gente conhece a nossa identidade, a gente sabe daquilo que a gente carrega, daquilo que Deus nos chamou para fazer, e a gente só vai, né? A gente silencia todas as vozes externas para que a gente possa ouvir somente a voz do Espírito Santo e entender, de fato, o que Ele tem pra gente nesse tempo, nessa geração. Ele conta comigo e conta com você, né? Então não seja apenas um espectador, mas seja um participante do reino, contribua para a expansão do reino de Deus nesse tempo, porque deixa a sua digital, gente, eu digo, não tem coisa melhor do que... É um privilégio, né? Você diz assim, eu estou contribuindo com Deus, eu estou contribuindo com o que Ele tem feito, porque Ele pode fazer sozinho. Eu estou trabalhando pro reino, né? Meu Deus. É incrível. É muito precioso. Então, esse convite é para você. Eu deixo aqui, te encorajo. Nós te encorajamos, né, a você viver a plenitude do seu propósito, a romper com medo, a romper com todas as vozes que tentam te paralisar. Então, não se permita se paralisar. Coloca aqui no chat, inclusive, comenta aqui pra gente, que depois a gente vai acompanhar, né, Gustavo? Vai responder você qual foi a parte desse episódio aqui que mais te impactou, que mais mexeu com você. E outra, compartilha também para que outras pessoas sejam alcançadas, né? Sim. Já, manda esse link aí, clica, amigos, família, ministério, todo mundo tá mais do que convidado a assistir esse episódio aqui, porque com certeza vai abençoar não só a sua vida, mas de muitas outras pessoas. Amém, que assim seja. Olha, se você gostou, já coloca o seu comentário no chat, manda a sua pergunta, que uma hora a gente vai pegar, vai responder nos stories. E é isso, que você seja encorajado pelo Espírito Santo a viver aquilo que Ele tem para você e venha
obedecer ao propósito que Deus estabeleceu para sua vida. É isso, que não é pequeno, é grande, viu? Amém. É grande, Gustavo. Olha, por mim eu ficava aqui horas e horas Eu conversando, porque é muito assunto, é muito bom falar de Jesus, falar de ministério, compartilhar testemunho, inclusive está mais que convidada a voltar depois, Com toda né? certeza. Pra gente continuar aqui nosso bate-papo. Se você quer Gustavo Rafael de novo, mais uma vez, coloca aí, comenta aí, eu quero, né? Vamos fazer essa campanha aí, eu quero Gustavo Rafael a de hashtag novo. no Instagram. Isso. Boa, coloca a hashtag lá no Instagram, tá? Porque aí a gente já marca um outro episódio, mas assim, eu Com quero te certeza. dizer que pra mim foi muito bom receber você aqui. Muito obrigada pela sua presença, fiquei muito feliz e honrada mesmo, viu? Amém, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de ser convidado a participar deste episódio. E é isso, tô muito ansioso para assistir. Bora, logo em breve, né? Então, ó, beijo pra você que nos acompanhou até aqui, ficou aí conectado, ligadinho até o final. Fica aí. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque logo em breve mais um episódio pra você. Então, beijo no seu coração e até o próximo episódio. Beijão, gente!